tribulação e perseguição faz parte da vida do crente. Uma das coisas que Jesus não nos enganou é isso. Tribulação e perseguição faz parte da vida do crente. E uma terceira coisa, que mesmo que a gente passe por tribulação e perseguição, o Senhor é conosco. E agora, a nossa maior dificuldade é acreditar nisso e esperar nisso, que o Senhor é conosco. Pensa numa tribulação e numa perseguição. E aí você olha e diz, não vai acabar? E aí o Senhor diz, estou contigo. E aí você diz, tudo bem. Mas quando nós olhamos para a tribulação e para a perseguição, e quando Deus nos fala, estou contigo, o que nós queremos é que não tenha mais. Correto? Mas se o Senhor está comigo, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais tribulação, eu não quero mais dificuldade. Mas o Senhor nos revela, quando Ele nos fala sobre a salvação que Ele nos deu, é que nesse mundo a gente passaria por isso. Por quê? Por causa dos nossos pecados. É notório, não tem jeito. Tribulação e perseguição é para o mundo todo. É sol e chuva para todo mundo. Crente, não crente. Mas então qual é a tribulação e a perseguição do cristão? A maior tribulação e a perseguição do cristão é porque ele anda na contramão do mundo. O problema não é a falta de dinheiro. O problema é a falta de confiança em Deus. O problema não é a doença. O problema é a falta de confiança em Deus, a falta de fé em Deus. E quando eu tenho fé em Deus, o mundo não tem fé no Senhor, não crê, julga-nos por causa da nossa atitude. As maiores tribulações e perseguições que os crentes sofreram no passado e sofrem até hoje, não é por causa de doença ou por causa de fome, é por causa do nome do Senhor. É por causa do nome de Cristo. Só e unicamente. Se você prega a palavra como ela deve ser pregada, você sofre tribulações e perseguições. Fora as tribulações e perseguições normais que todo mundo sofre. Mas o Senhor sempre nos dá essa notícia, a palavra sempre nos revela. E essa é a parte onde o crente é provado. Porque ele diz, estou contigo. E agora é a hora de eu acreditar ou não. Me desesperar ou não. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada tema das coisas que há de padecer. O Senhor já começa a nos revelar o seguinte: não devemos temer com nada que vamos padecer. Já é a primeira notícia que Deus nos dá. Confie em mim. Espere em mim. E ele continua dizendo, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Quando a gente entende por prisão, o que vem na nossa mente? Foram condenados. Correto? Prisão é lugar de condenado. E aí Jesus está falando para João que o diabo vai lançar alguns nas prisões, na prisão. O que Jesus quer dizer com isso? Que alguns foram achados culpados e o próprio Satanás vai lançá-los na prisão. Correto? Para que sejais tentados. Foram condenados e agora eles foram lançados na prisão. Para quê? Para serem tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Entende? Hoje, nós precisamos compreender que o nosso acusador continua a nos acusar. E quando ele nos pega em falta, o Senhor Jesus nos revela e nos mostra que muitos serão tentados e serão presos por causa dos seus pecados. Mas o que Jesus nos revela? Que isso é por um tempo. Por que por um tempo? Porque quando se fala em 10 dias, é um período completo, é um período que é necessário que se passe, mas é completo. Ele vai passar por esse período de tentação, de provação. Mas é por um tempo. Mas o que Jesus quer nos dizer? Ele diz para mim e para você, continue sendo fiel. Não esmoreça o teu coração, não pare, continua. Andando é o que nós temos dito em todo tempo aqui.
enquanto nós falamos de salvação, o verdadeiro cristão é aquele que permanece, não é aquele que dá para trás. Algumas pessoas têm a mania de dizer, mas era tão crente e agora está fazendo isso e está fazendo aquilo. Não existe isso de era tão crente. Ou era ou não era. Ele pode estar preso por causa dos seus pecados, ser condenado a passar um período de tentação por causa do seu pecado, mas o que a Bíblia nos diz, para eu que tenho entendimento para você, ser fiel até a morte. Porque a coroa da vida é dada para aqueles que são fiéis até a morte. Porque o Senhor é comigo. E o Senhor me ama e te ama. Pô, pastor, mas não era para ser diferente? O Senhor é comigo, vou te livrar de todo problema. Não, o Senhor é comigo e é contigo, mas nós passaremos e veremos pessoas que nós amamos, pessoas que se dizem crentes, passar por tribulações e perseguições. Tem uma passagem que é interessante. Paulo vai em cima dos coríntios, dizendo, tem algo muito terrível no meio dessa igreja. Um jovem estava tendo relações com a esposa de seu pai. E aí Paulo condena, porque a igreja estava como se estivesse adormecida, não fazendo nada. E Paulo julga nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns na prisão. Por quê? Por causa dos seus pecados. Foi achado em pecado. Então é necessário que sofra. Por quê? Por causa do seu pecado. Mas o que ele diz para mim e para você? Ser fiel até a morte. Continua. Eu sou com vocês. Eu amei vocês. Marcos capítulo 4, versículo 17. Uma das sementes cai no meio das pedras. E aí no versículo 17 diz assim, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporários, depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. O que acontece? Quando a palavra é pregada, essa semente, ela cai no meio das pedras, ela não cai no terreno, na terra, onde a raiz se aprofunda, e ali a raiz agora toma conta da terra, para que a árvore cresça, para que dê fruto. Então o que acontece? Ela cai no meio das pedras, então ela cresce um pouquinho. É aquela pessoa que diz que aceitou Jesus, se alegra, começa a vir para a igreja, se alegra tanto, e aí o que acontece? Vem a tribulação, vem a perseguição. Como ela não está enraizada, ela acha que ela não pode passar por tribulações. Ela não pode ter um período de fome, ela não pode ter um período sem carro, ela não pode ter um período com infiltração na laje da casa, ela não pode ter uma dificuldade com seu marido, ela não pode, porque ela aceitou Jesus, então não pode. Porque Jesus está comigo, então não posso passar por nada disso. E como alguém vem me perseguir? Como que alguém vem me cobrar alguma coisa? Eu queria que Jesus resolvesse o meu problema, porque eu aceitei. Então vem aquela alegria. Mas quando entra nesse período de tribulação e perseguição, acaba todo o amor e a fé com Jesus e ele sai, essa pessoa sai. Ela nunca esteve dentro. Por causa... E o interessante é que Jesus, quando conta a parábola, ele fala assim, por causa da palavra. Tribulação ou perseguição por causa da palavra. Para que a pessoa entenda que não é a perseguição simplesmente normal que todo mundo passa, mas é a perseguição por causa da palavra, porque não ouviu, não entendeu a palavra. E por causa disso, logo se escandaliza. Eu não quero isso, eu não compreendo isso. Então, tribulação e perseguição faz parte da vida do crente. Mas a tribulação e a perseguição na vida do crente é por causa do amor que nós temos a Jesus. Não é a mesma coisa, é diferente. Todo mundo tem sol e chuva, todo mundo padece por causa do governo, todo mundo teve que ficar de quarentena, aliás, o mundo todo. Mas qual é a nossa diferença? Que nós somos perseguidos e passamos por tribulações na nossa carne por causa da palavra, não é porque ficamos com fome ou ficamos em casa guardados. Isso aí todo mundo passa.
A nossa maior dificuldade é porque não podemos pregar o evangelho. A nossa maior dificuldade é porque não testemunhamos, fomos omissos. A nossa maior dificuldade, a nossa maior tribulação é porque as pessoas não aceitam o que falamos. É diferente. Porque você falar, olha, eu passo por lutas. Todas as religiões, os membros passam por lutas. A luta do crente não é diferente da luta do não crente de outra religião. Vocês entendem isso? A nossa tribulação e perseguição é por causa da palavra. Atos capítulo 14, versículo 22. Ele toma umas pedradas por causa da palavra, do amor por Cristo, por falar o evangelho. Paulo passa por aquela situação e esse versículo diz o seguinte, é para que a gente fique firme. Diz assim, confirmando os ânimos dos discípulos. O cara foi apedrejado, ficou como quase morto. Aliás, quem olhava para ele estava morto. Os judeus apedrejaram, viram que estava morto, meteram o pé. No dia seguinte estava lá ele andando. Caramba, os discípulos devem dizer, cara, esse homem é de Deus. Sofreu pela palavra e continua pregando o evangelho. Então, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está vendo que a tribulação e a perseguição do crente é por causa da palavra? Não tem nada a ver com as tribulações e perseguições que há no mundo, que é igual para todo mundo. Entende? A gente pode entender isso? Então, o que a palavra nos diz? Para permanecer. Por que permanecer fiel? Por quê? Porque Deus é conosco. Parece algo tão minúsculo, mas é algo que é a base da nossa fé. Confiar em Deus, esperar em Deus, sabendo que essas perseguições, esses sofrimentos, não podem nos afastar do amor de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 24. Diz assim, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira. Presta bem atenção na leitura, vamos trazer para nós. E existe em um lugar de pessoas que seguem ao Senhor, que o próprio Cristo está dizendo, mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Estou falando para um grupo, para algumas pessoas, não estou falando para todos, estou falando para alguns. Esses, estou direcionando a minha palavra a esses, olha só. E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Só para a gente lembrar, versículo 22. Que carga são essas? Que carga é essa? Então, Jesus direciona para algumas pessoas e diz, eu não vou pôr carga sobre essas pessoas, que, como dizem alguns, conhecem as profundezas de Satanás. São pessoas que são mestres nisso. De que ele está falando? Versículo 22 assim. Eis que porém numa cama, quem? Jezabel. Quem era Jezabel? Doutora, professora, mestra em diabo. E sobre os que adulteraram com ela, o que ele está falando? Que colocará numa cama, vai tirar de jogo, vai fazer ficar doente. Virá grande tribulação. Essa tribulação não é a tribulação do crente. Entenderam? Essa tribulação é a tribulação daqueles que amam as trevas e não amam a luz. E se não se arrependerem das suas obras, e destruirei com morte a seus filhos. O que ele está dizendo? Aqueles que seguem esta mesma doutrina, aqueles que seguem esta profetisa, aqueles que amam as doutrinas de Satanás, aqueles que amam o mal, aqueles que seguem Satanás, são os filhos deles, filhos dela. E a todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Nessa parte,
Jesus começa a direcionar. Os meus passarão por perseguições e tribulações por causa da minha palavra, mas eu darei a coroa da vida. Os que não são meus, que conhecem a Satanás, ainda dizem que são doutores e professores nele, na fé diabólica, esses eu os tratarei com morte. Essa morte aqui quer dizer não tem mais solução, porque se eles não se arrependerem, em cima virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei. Quando se fala em destruirei, quer dizer acabou com morte a seus filhos, aos seus seguidores, aos seus discípulos. E aqui nos mostra que aqueles que não têm parte com isso, não se porá outra carga, não terão pesos, não sofrerão o dano da segunda morte. É o que Jesus está nos prometendo. Por quê? Porque Ele é conosco. Porque Ele nos ama. A tribulação que o mundo passa por não amar a Deus. A tribulação que os crentes passam porque pregam a palavra de Deus. É diferente, sofrendo às vezes as mesmas coisas. Entende isso? Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 4. Há um tempo atrás, nós passamos por algumas dificuldades, aquilo me dava nervoso. Como aquilo me fazia sofrer. Porque havia os estudos dos nomes de Satanás, das patentes de Satanás, para a gente poder combater o diabo. E aí você sabia onde que ele trancava a rua, onde que ele fechava a rua, onde é que ele acordava, onde é que ele subia, quem era o diabão maior, quem era o diabão menor, quem girava, quem não girava. Era uma loucura aquilo. E a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo quase não era falado. Sabe quando ele era falado? Quando era anunciado o nome dele? Só quando o diabo se manifestava. Sai em nome de Jesus. E o conhecimento do Cristo? Nenhum, mas o conhecimento de Satanás, de balde. Sabia os nomes todinho. Se era legião, se não era. Ainda conversava com ele na hora da expulsão. São essas coisas que o Senhor condena, porque a palavra de Deus, ela não é pregada, ela não é pronunciada, ela não é entendida, ela não é amada. Mas as coisas do mal, está tendo muito mais prazer em conhecer do que as coisas de Deus? Entendem isso? E aí ele traz essa notícia, é claro que quando se fala em Jezabel, fala de alguém completamente contrário a Deus. Mas a gente acaba olhando para dentro da igreja e vê pessoas que parecem que estão contrárias a Deus e usam o nome do Senhor e não amam. Eles são a favor ou estão contra Deus? Aí é hora da gente coçar a cabeça, porque o que Deus nos diz, o que Jesus está nos falando, sejam fiéis, me amem, me busquem, passem pela tribulação, mas entendam, por amor ao meu nome, vocês serão salvos. 3, versículo 4 diz assim: mas também tens, olha ele, de novo começa a direcionar. Ele não fala que são todos, ele direciona. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Olha que coisa linda. E comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. A Bíblia nos fala, o Senhor Jesus nos conta e diz que há algumas pessoas, e aí a gente lembra das passagens, né? Está lá Elias, né? Diante dos profetas de Baal e a senhora Jezabel, né? Tentando cortar a cabeça dele, e ele está lá diante, faz aquela carnificina daqueles profetas do demônio, corta todo mundo, acaba com todo mundo, fica apavorado e mete o pé e corre. Aí ele diz: Senhor, só sobrou eu. Aí o Senhor diz exatamente isso: separei 7.000. Quer dizer, separei alguns que ainda me adoram, alguns que me amam, alguns que são meus, alguns que eu guardo, que eu sou com eles. Elias, não é só você. Então o que o Senhor Jesus começa a nos mostrar é dizendo: você não está sozinho, você tem irmãos, você tem uma família que também me busca e são dignos de terem vestes brancas. Por quê?
Por que vestes brancas? Porque não se contaminaram com o mundo. Não amaram o mundo, amaram a Deus, amaram ao Senhor Jesus, não amaram a religião, não amaram ao lugar, mas amaram ao Senhor Jesus. Têm as suas vestes limpas e são dignos de andar com Ele. Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Apocalipse 6, versículo 11. Diz assim: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas. A cada um quem? Aqueles que são dignos de andar com Jesus. Aqueles que foram achados dignos porque amaram a Cristo. Compridas vestes. Por que compridas vestes? Porque não ficará nada de fora. Estão todos vestidos de santidade. Não terá nudez, não aparecerá pecado. Estará limpo diante do Senhor completamente. Vestes compridas. E vestes brancas, sem mancha. E foi-lhes dito que repousassem, presta atenção, ainda um pouco de tempo, até que também se complete o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Como eles foram mortos? Por causa da perseguição do nome de Cristo. Capítulo 7, versículo 9. E eles estão vestidos de branco, completamente santos diante do Senhor, dignos de estar diante dele, porque foram justificados pelo próprio Cristo. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão. Primeiro está aquela galerinha lá esperando, né? Esperando a nós que estamos aqui ainda passando por lutas e perseguições. Eles já estão lá, dignos diante do Senhor, só aguardando o dia da festa, de estarmos juntos, todos juntos. E aí, João olha novamente. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Para entender. Quem é esse ancião? Ele faz parte dos 24 anciãos. Anciãos, ou dificuldade. Faz parte daqueles coroinhas que são lá, os 24, correto? Está lá, todos eles. Quem são esses que estão lá? A igreja de Cristo. A igreja completa. E esse ancião para perguntar para João, quem são esses? Ele indaga João, quem são esses? A igreja que está nos céus, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Isso é uma, como que se diz? É uma revelação, é uma visão, correto? Então não façam disso, nossa, está assim, desse jeito. Não, é uma visão. A visão da igreja que foi salva, porque está completo, e a visão de entender que ainda há pessoas que ainda vão subir. Então a igreja diz para João, os servos do Senhor, e disse para João, Senhor, quem são esses? Tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Alguns falam que os crentes não vão passar pela grande tribulação, mas os crentes vão passar pela grande tribulação. Quando o anticristo se manifestar, todos nós que estivermos aqui, se o anticristo vier, estaremos na grande tribulação. A igreja não vai ser arrebatada antes. A igreja não vai ser arrebatada em secreto. A igreja, Jesus não vai vir em secreto. Jesus vai vir, todos verão. E vai ser o dia final. Mas o Senhor está nos falando. O ancião está falando. Versículo 14. Disse-lhes, Senhor, tu sabes. E disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A gente começa a entender e a perceber que a salvação desses, a fidelidade desses, é por causa do sangue do Cordeiro. Não foi por causa das suas obras,
foi por causa da morte e ressurreição de Cristo. Por isso eles têm as vestes brancas. O Senhor os resgatou. Gálatas 6, versículo 15. A gente começa a entender o seguinte, que a tribulação e a perseguição vêm, que nós devemos confiar no Senhor, que o Senhor separou os seus e que a gente não pode temer o que acontece de mal neste mundo, mas entendemos que isso vem sobre nós, esta graça, por causa do sangue do Cordeiro. Gálatas 6,15 diz: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem judeu, nem grego, nem aqueles que receberam as leis, nem aqueles que não receberam as leis, nem onde Jesus nasceu ou onde Jesus não nasceu, tem virtude alguma. Não é por causa da religião ou por causa da cidadania. Ninguém tem virtude alguma, mas o ser nova criatura, o que serve, o que presta, e esses são salvos e são seguros, e estão seguros na mão de Deus. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro, porque são novas criaturas. 2 Coríntios, capítulo 15, aliás, 5,17, que é um versículo conhecidíssimo nosso. Assim que, se alguém está em Cristo, fora de Cristo, ninguém tem salvação. Fora de Cristo, não existe vestes brancas. Fora de Cristo, tribulação, todo mundo passa. Sem Cristo, é a mesma coisa para todo mundo. Com Cristo ou sem Ele. Há tribulação e perseguição. Mas aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Têm vestes brancas. São dignos de estar com Jesus. Podem confiar, podem esperar, podem aguardar, porque estão seguras em Deus. Ele diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A nossa garantia está no Senhor. Por que nós devemos ter segurança e confiança no Senhor no meio da tribulação e da perseguição? Porque nós cremos nele. Pelo simples fato de que a nossa fé está em Jesus. A nossa fé não está no que podemos ou não podemos ter. A nossa fé está no nosso Senhor, que um dia se fez carne, sofreu, padeceu, pegou os nossos pecados, morreu por causa dos nossos pecados, e não só morreu, mas também ressuscitou. E está à destra do Pai, agora nos justificando. Por isso nós podemos confiar. Por isso que essa palavra hoje não é entendida por alguns. Por isso que alguns, quando vem a tribulação e a perseguição e as dificuldades, abandonam a fé. Porque nunca tiveram, porque nunca amaram, não entenderam, não conheceram a verdade. E aí qualquer coisa que acontece, seja ela pequena ou muito grande, se afastam do Senhor, porque nunca o amaram. Mas o que o Senhor nos diz, amem-me, esperem por mim, calma, esse mundo é assim. Vocês são pecadores e por causa do pecado de vocês, há sofrimento, há doença, há morte. Mas eu venci na cruz. Então, depois de tudo isso, a graça completa, o amor e o perdão e a glorificação para a vida de vocês. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste, falando para mim e para você, como guardaste o quê? A palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. A tentação vem sobre todo mundo. Todos serão tentados. Mas o Senhor tem guardado os seus. Por quê? Porque guardaram a palavra. Porque amaram a palavra. Porque entenderam a palavra. E ele continua dizendo, para habitar, ou para tentar os que habitam na terra. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que o Senhor nos pede? Fidelidade, permanência. Continue, não pare. Entenda, o caminho é esse, o caminho é desse jeito, não muda. É igual para todo mundo. Tribulação e perseguição para todo mundo.
tentação para todo mundo. Mas quem é salvo? Aqueles que permanecem fiéis, aqueles que amam a palavra. Se guardaram, eu acho interessante quando ele fala assim no versículo 10, né? Como guardaste a palavra da minha paciência. O que é a paciência? Viver no mundo tem que ter paciência. Andar no mundo tem que ter paciência. Algumas pessoas em casa acham que eu não tenho muita paciência quando eu ando por aí. Mas é trágico. Hoje o mundo está de cabeça para o alto. As pessoas não se respeitam. Todos querem paz. Todo mundo pede paz. Todos buscam paz. Todos almejam por paz. Mas ninguém quer dar paz e ajudar para ter paz. Para ser pacificador não existe. É um querendo engolir o outro, querendo ser melhor do que o outro. Aliás, a mensagem do mundo é essa. Você pode, você consegue, basta você querer. Enquanto Jesus diz, não pode, em mim vocês podem. Me sigam, se humilhem, essa é a palavra de Cristo, por isso é contrária do mundo. Mas nós estamos nele, nós amamos a ele. Por isso que a gente vai ler Romanos capítulo 8 para encerrar, a partir do versículo 28. E sabemos que todas as coisas são todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas que acontecem contribuem para o nosso crescimento, contribuem para a nossa edificação, contribuem para a nossa santificação, contribuem para que a gente se ame mais. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ele declara quem são esses que amam a Deus: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok? Versículo 29, porque os que dantes conheceu, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, esses que ele conheceu antes, também os predestinou, foram eleitos antes, predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para testemunhar, é onde a gente chora e diz, Senhor, meu Deus, me perdoa porque tenho sido omisso, não tenho sido igual à imagem do seu Filho, mas o Senhor que nos conheceu antes, que nos elegeu antes, Ele nos fez a imagem do seu Filho, não por causa das nossas ações, mas nós devemos nos humilhar e pedir a Deus que nós cada dia mais sejamos parecidos com Ele, mas Ele nos elegeu, nos deu a imagem do seu Filho, porque o seu Espírito habita em nós. Deixa eu achar, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro irmão, Jesus foi feito filho. Jesus, sendo Deus, veio a ser filho para quê? Para que nós também pudéssemos ser filhos de Deus. Ok? E aí, versículo 30. E aos que predestinou antes da fundação, a estes também chamou. Chegou o dia da sua conversão. Ele predestinou antes. Aí naquele dia, ouviu a palavra e disse, Senhor, eis-me aqui, obedeceu o chamado, e aos que chamou, ao dia da sua conversão, a estes também justificou. Quando entendemos, quando recebemos a palavra de Cristo, e entendemos que Ele é o Senhor, automaticamente, pela fé que foi depositada em nossos corações, vem a justificação. O Senhor nos justifica. Ele agora está diante de Deus falando, esse é seu filho, porque eu morri por ele. E aos que justificou, a estes também glorificou. Os 24 anciãos estão aonde? Nos céus, representando a igreja glorificada. Então, a esses que ele conheceu antes da fundação, tem o direito da glorificação. E aqui fala no presente, fala que é como se tivesse sido agora. Mas tem alguém glorificado aqui? Não, pela fé nós somos. Por isso ele diz, confia em mim, espere em mim. Por quê? Porque eu conheci vocês antes, chegou o dia do chamado, justifiquei vocês, e vocês andarão comigo vestidos de vestes brancas. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Essa parte é linda. Agora que eu entendi a minha salvação, agora que eu entendi o que o meu Cristo fez por mim, o que eu posso dizer destas coisas? E ele diz, se Deus é por nós, quem será então contra nós?
A nossa salvação não nasceu agora, ou não depende de nós, depende do Cristo que fez isso por nós. E aí, então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Essa é a nossa garantia de fé. Aquele ato, aquela ação de morrer pelos nossos pecados e ressuscitar, nos deu a garantia, e essa deve ser a minha e a sua fé, não em coisas, mas nele, completamente nele, entendendo que ele fez isso por nós. Quem intentará, quem pode acusar? Nem Satanás tem esse direito contra os escolhidos de Deus. Por quê? Porque é Deus quem justifica. Versículo 34, quem é que condena? Quem? Pode coçar a cabeça. Quem pode condenar? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Foi o que nós falamos, ele está lá à direita do Pai, sendo primogênito, se fez como um de nós, para dizer que são meus irmãos, são seus filhos. Não tem mais acusador, não tem quem os acuse, eu morri por eles. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a morte? Ninguém pode, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo. O crente é entregue à morte todo dia, por amor a Cristo, por amor à palavra, porque a sua vida está guardada nele. Mas quem pode fazer alguma coisa se Cristo morreu e ressuscitou por nós? Quem nos separará? Ninguém. Versículo 36, a parte B, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, como é que começa lá em cima? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, como está escrito aqui embaixo, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe o que é um mais que vencedor? É aquele que não perde nunca, jamais, porque a vitória está garantida antes e não foi agora. Jesus Cristo, como diz em Apocalipse, foi crucificado antes da fundação do mundo. Dá para a gente poder entender o tamanho do amor de Deus para com as nossas vidas. Versículo 38, porque estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, vivendo ou morrendo, anjos no céu, governos na terra, demônios, nem as potestades, nem o hoje, nem o amanhã que a gente não conhece, presente ou por vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que podemos confiar nele? Porque ele nos amou, ele deu a sua vida por nós. Tribulação, perseguição, todas essas coisas é mistério que o crente passe. Mas não confunda a tribulação mundial com a tribulação do crente, a perseguição mundial com a perseguição do crente. O crente sofre e é perseguido por causa da palavra, passando fome, nudez, espada, perigo, seja lá o que for. O mundo sofre por não conhecer a Deus. E o meu dever e o seu dever, ficar fiel até a morte, para receber a coroa da vida.